Olá pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez no nosso canal Ação e Reação, um canal feito para você que quer melhorar os seus conhecimentos na área de física, de matemática. Eu sou o professor Carlos Sales, estamos numa série aqui da eletrostática, um conteúdo importantíssimo da física, pessoal, e essa é a aula 4. Queria pedir para você já ir deixando seu like, se inscreva no nosso canal e não esqueça, né, de acionar o sininho aí para você perceber quando novos vídeos estão chegando, tá? Vamos lá então, começando essa aula 4 aqui. O tema da aula processo de eletrização, tá pessoal? É bem simples ainda, nós não estamos ainda na parte difícil da física, né? Estamos na parte boa, na parte fácil. Nós estamos lançando as bases teóricas aí que você vai precisar ao longo do curso aí. Ok? Eletrização por atrito. Antes da gente falar da eletrização por atrito, deixa eu conversar um pouco com vocês sobre condutores, pessoal. Condutores, ó, e isolantes, tá? Quero falar sobre condutores e isolantes, tá? O que são condutores? Os condutores são substâncias nas quais os elétrons se locomovem com facilidade por estarem fracamente ligados aos seus átomos. Eu fiz aqui a representação de um átomo aqui, tá bom? Vamos supor, então, pessoal, que aqui ó, é o núcleo do átomo. Tá vendo aqui esses 4 pontinhos aqui? Esses 4 pontinhos aqui, então, são prótons, tá? Eu não quis desenhar os nêutrons para não ficar muito carregado aqui. Imagina, então, esses elétrons que estão aqui mais próximo aqui, ó. Aqui é um elétron, esse sinalzinho de menos aqui, outro sinalzinho de menos aqui. Esses elétrons aqui, ó, eles têm uma ligação muito forte aqui com esses prótons aqui. Mas os metais, por exemplo, que são condutores, né? Nós estamos falando de condutores, os metais, eles têm essa característica, eles têm uma grande quantidade de elétrons, aqui ó, esses menuzinhos aqui representam os elétrons, pessoal, e eles têm essa característica, eles têm muitos elétrons que estão livres, né? Esses elétrons não têm um vínculo lá com o núcleo do átomo, como esses elétrons que estão aqui mais próximo do átomo aqui, né? Então esses elétrons livres, né, é uma grande quantidade de elétrons livres, tem alguns livros que inclusive chamam esses elétrons livres de mar de elétrons livres, tanto tão grande que são. Eles têm uma facilidade muito grande de saírem, esses elétrons saírem de um átomo e irem para outro átomo, né? Então, é isso que acontece, né? Por que acontece isso? Porque a ligação desses elétrons livres aqui é uma ligação fraca com o núcleo do átomo, ó. Tem uma ligação fraca com o núcleo do átomo. Os isolantes, pessoal, já acontece o oposto disso. Os isolantes, né? Ó, os isolantes, nós estamos falando dos isolantes, eles também recebem o nome de dielétrico. Dielétrico são substâncias nas quais os elétrons, aqui, ó, eu tive que fazer um remendo aqui, porque eu tinha esquecido de colocar aqui os elétrons, né? Os elétrons, substâncias nas quais os elétrons não têm liberdade de movimentação, como é no caso dos metais. Então, é uma característica dos materiais isolantes, por exemplo, o vidro, a borracha, a madeira, né, a lã, são substâncias, pessoal, que eles vão ter essa característica aqui, ó. Os elétrons são ligados fortemente com o núcleo do átomo. Aqui já é o oposto, olha. Enquanto aqui nos metais tem uma grande quantidade de elétrons livres, não, aqui já é diferente, ó. Aqui os elétrons vão ter uma ligação muito forte com o núcleo. Os elétrons que aqui estão têm uma ligação forte com o núcleo, tá? Então, é isso que acontece. E devido a essa característica desse elétron estar fortemente ligado com esse próton, o que vai acontecer? Eles vão ter dificuldade para deixar o seu átomo, né? É isso que acontece. Então, para ficar mais claro, olha só, para você entender isso aqui de uma vez por todas, vamos considerar aqui, ó, esse C aqui significa condutor e esse I aqui significa isolante. Então, nós estamos falando aqui de um material condutor e de um material isolante. E esses dois materiais estão carregados. Por exemplo, um condutor aqui, o ferro, ou então o cobre, por exemplo, né? Se ele tiver uma carga elétrica negativa aqui, ó, então você tem mais elétrons do que prótons, tá? Então tá aqui os elétrons. Esses elétrons, eles vão tentar ficar mais longe possível, pessoal, um do outro, o mais longe possível. Isso porque são cargas de sinais iguais, então elas se repelem, conforme nós já dissemos em aulas anteriores. Concorda comigo?
Muito bem. E aqui, nesse caso aqui, né, um isolante, por exemplo, um vidro ou uma borracha, né? Vamos supor que você segura aqui e atrita essa extremidade. Segurou numa extremidade, atritou a outra. Lá na extremidade que você atritou, vai adquirir uma carga elétrica. Só que essa carga elétrica vai ficar por lá. Ela não vai esparramar, como é no caso aqui do condutor, né? Ela vai ficar no mesmo local, lá no mesmo local onde aconteceu o atrito, tá? Bom, falado isso aí, explicado isso aí, né, que são condutores, que são isolantes, né, de elétricos, vamos voltar aqui então à eletrização, tá? Vamos voltar à eletrização. Eu fiz aqui uma representação para ficar mais fácil de você entender, tá? Então suponhamos que isso aqui é um pedaço de tecido de lã, suponhamos que isso aqui é um vidro, tá? Então nós estamos considerando dois corpos aqui que são isolantes, pessoal, tá? A lã e o vidro. Vou chamar de corpo A e de corpo B. E vamos considerar que esses dois corpos estão neutros no início do processo, gente. Eles estão neutros. O que é neutro? Significa que a carga de A, isso aqui é a carga de A, tá? A carga de A é uma carga, ó, carga de A é igual a zero. Neutro significa isso, tá? Que mais que significa um corpo estar neutro? Significa que a quantidade de prótons que tem prótons aqui? Tem. A quantidade de prótons aqui é igual à quantidade de elétrons. E aqui é a mesma coisa. Aqui pode ter até mais prótons do que aqui, mas vai ter também mais elétrons do que aqui, ou seja, quantidades iguais de prótons e elétrons quer dizer que o corpo está neutro. É isso que quer dizer. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, turma. Vamos pegar a lã e o vidro e vai rolar um atrito aqui entre os dois, ó. Então os dois estão sendo atritados. Então vamos atritar esses dois aí. Depois do atrito, tá? O que acontece aqui no momento do atrito? O que acontece é que o vidro, ele rouba, ele pega elétrons da lã. Então o vidro vai forçar elétrons saírem da lã aqui no momento do atrito e vir para o vidro. Tá? Mas eles não estavam neutros no início do processo. O que significa então? Quando a gente terminar o atrito, separar os dois corpos, a lã vai ter uma quantidade X de carga e o vidro vai ter uma quantidade menos X de carga. Vamos explicar melhor o que é isso. Vamos lá. No atrito, o que aconteceu? O vidro não roubou elétrons da lã? Então, se ele estava neutro no início do processo, agora o vidro vai ter mais elétrons do que prótons. Então, ele tem uma carga negativa, por isso que eu chamei a carga de menos X. E a lã? A lã vai ter mais prótons do que elétrons. O que isso significa, turma? Significa que a quantidade de elétrons que saiu da lã e foi para o vidro é exatamente igual à quantidade de prótons que vão ficar evidenciados aqui agora na lã, ok? Sendo assim, a lã vai adquirir uma carga de sinal oposto ao vidro, de maneira tal que nós podemos colocar aqui uma conclusão aqui, ó. Qual que é essa conclusão, né? Num processo de eletrização, vamos escrever essa conclusão aqui. Vamos escrever essa conclusão aqui rapidinho, né? Em um processo de eletrização por atrito, ou na eletrização por atrito, os dois corpos adquirem, pessoal, eles adquirem cargas elétricas de sinais opostos, porém de mesmo valor numérico. Ok? Bom, na eletrização por atrito, os dois corpos adquirem cargas elétricas de sinais opostos, porém de mesmo valor numérico.
É isso que se conclui aqui, e é isso que está aqui de maneira reduzida. Ó. Os dois corpos, numericamente, ficam iguais, ficam com cargas, ficam com cargas numericamente igual. Muito bem. E os sinais, tá? Os sinais dessas cargas, para um vai ser positivo e para o outro vai ser negativo, sinais opostos, tá bom? De maneira resumida aí para você. Bom, vamos continuar aqui. Na eletrização por contato, o que acontece? Eu comecei aqui, para você ter uma noção do que eu vou falar aqui. Então, nós estamos aqui considerando dois corpos. Um corpo A, esse corpinho laranja aqui, uma esfera metálica, tá? E um corpo B também metálico. Tá? Então, para começar, não faz sentido a gente falar de eletrização por contato se não estivermos falando de condutores. Então, nós estamos falando aqui de condutores, ok? Porque os condutores vai ter aquela característica lá que eu expliquei agora há pouco, né? Vão ter uma grande quantidade de elétrons livres. Então, nós vamos fazer o seguinte. A carga do A, a carga A, é zero. O que isso significa? Que o A está neutro. E a carga do B, ela tem uma quantidade lá, vamos supor lá uma quantidade, vou dar um valor numérico aqui para você entender. Vamos colocar 20 microcoulombs, 20 microcoulombs, só para você entender, ok? Já estou dando um exemplo aqui. No momento do contato do corpo A com o corpo B, a natureza não entende mais que são corpos diferentes, ela entende que é um sistema só. É um sistema só de corpos. Então, nesse caso, a carga dos dois se soma. Então, você vai ter que a carga A somada com a carga B. Quando você soma a carga A e a carga B, lembrando que a A é 0 e a B é 20 microcoulombs, qual o valor que você obtém aqui dessa soma? Você obtém 20 microcoulombs, né? Acho que você já sabe onde eu quero chegar aqui. Muito bem. Vamos separar essas duas cargas agora. Então, está aqui a esfera laranja, a esfera A, separada da esferinha verde lá, da esfera B. Separada da esfera B. Tá lá, as duas separadas, ok? O que vai acontecer, então, da agora para frente? Aconteceu o seguinte, que a esfera A vai ter a soma das cargas QA de antes mais QB dividido por 2. E o B também vai ter esse valor, QA mais QB dividido por 2, porque são dois corpos. Se fossem 3, seriam divididos por 3, todo mundo ia ter a mesma carga. Muito bem. E quanto que é a soma aqui, que no nosso exemplo, essa soma deu quanto? Essa soma deu 20 dividido por 2. Então, a carga A, que agora eu vou chamar de QA', vai ser uma carga de 10 microcoulombs. Enquanto a carga B, vou puxar uma setinha para cá, a carga B, que eu vou chamar agora de QB', vai ter uma carga de 10 microcoulombs também. 10 microcoulombs também. 10 microcoulombs. Ok, pessoal? Então, qual que é a conclusão que a gente chega aqui da eletrização por contato, pessoal? Já quase encerrando a aula já. Qual que é a conclusão que a gente chega aqui? Né? Vamos escrever essa conclusão aqui rapidamente. Vou colocar de forma abreviada aqui para vocês. Porque a gente já escreveu aqui, né, a conclusão de uma eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, os dois corpos adquirem cargas elétricas de sinais opostos, porém de mesmo valor numérico, né? Então, e aqui? Os dois corpos adquirem cargas
de mesmo valor numérico e sinais iguais. Ok? Essa é a conclusão. Os dois corpos adquirem cargas de mesmo valor numérico e sinais também igual. Mesmo valor numérico e mesmo sinal. Tá certo, pessoal? 10 microcoulombs para uma, 10 microcoulombs para outra, mesmo sinal, mesmo valor numérico. Bom, vamos finalizar essa aula de hoje falando da eletrização por indução. Não menos importante, mas muito simples de entender aqui também, que é um processo bacana de entender. Vamos lá. Vamos considerar aqui dois corpos também. Esse corpo B aqui, ó, vou chamar aqui de corpo B, essa esfera verdinha, tá? Eu vou chamar o primeiro aqui de corpo A. O corpo A é um bastão que no início do processo ele precisa já estar eletrizado, pessoal. Então vamos considerar que a carga elétrica dele seja uma carga negativa, tá? Então ela está aqui, carga negativa, ok? Esse bastão então está eletrizado negativamente e a esfera ela tem uma ela está neutra. Então se a esfera está neutra, tá? A esfera está neutra. Para ela continuar neutra e não sofrer influência do meio, esse suporte aqui, ó, ele precisa ser isolante. Você concorda comigo? Que esse suporte ele precisa ser um isolante? Por que, professor, que tem que ser um isolante? Porque senão, se não for um isolante, né, vai transferir carga aqui, ó, da Terra para a esfera, né? Então isso não pode acontecer. A gente quer que ela fique isolada, né? Vamos fazer o quê? Vamos aproximar. Então tá rolando aqui uma aproximação aqui, ó, dos dois, tá? Vamos só aproximar, ok? O que nós vamos fazer aqui? Vamos aproximar os dois. Só isso, não vai encostar não. Não é para tocar, tá? Não pode tocar. Tá? Vamos lembrar aqui que esse bastão aqui, ó, pode ser de vidro, tá? Pode ser de metal, só que não é para encostar. Só isso, tá? Nessa aproximação aqui, o bastão não encosta na esfera. Vamos lá. O corpo A, nós vamos chamar o corpo A de indutor. Vocês vão entender por quê. Tá? E o corpo B vai ser o induzido. Então, o corpo A indutor, corpo B induzido. Tá? Então, nós estamos aqui aproximando esse corpo A do induzido. E o corpo A tem já uma carga que já é do nosso conhecimento, que é uma carga negativa aqui. Por isso que eu coloquei esses menoszinhos aqui, que representam os elétrons. Então, ele tem mais elétrons do que prótons aqui. Então, a gente aproximou os dois. Depois de aproximar os dois, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, então, um condutor, um fio, por exemplo, e vamos fazer uma ligação aqui, ó, com o chão. Vamos fazer uma ligação aqui na Terra. Quando você faz essa ligação, o que vai acontecer? Eu vou te explicar o que vai acontecer aqui. Olha só. Quando você aproxima essa carga negativa desse corpo que está neutro, essa extremidade de cá, ela vai ficar negativada. E por que ela vai ficar negativada? Porque os opostos se repelem. Perdão, os iguais se repelem, né? Então nós temos aqui elétrons em excesso e esses elétrons vão repelir os elétrons da esfera aqui, ó. A esfera ela está neutra. Estar neutra não significa não ter prótons e elétrons. Tem prótons e elétrons, só que são em quantidades iguais. Então, essa extremidade da esfera aqui ela fica negativada, enquanto essa extremidade da esfera ela fica positivada. Aí você vem e liga esse fio aqui na Terra. O que acontece? Os elétrons que aqui estão querem fugir da presença desses outros elétrons aqui. Ao ligar esse condutor aqui ao chão, você então proporciona que esses elétrons tenham uma válvula de escape aqui, ó. Então eles vão escapar por esse fio condutor. Olha aqui, imagina os elétrons descendo aqui, estão descendo aqui, indo para a Terra. A Terra, pessoal, a Terra ela é um grande reservatório, ela é um grande reservatório de cargas elétricas. Então,
Ao mesmo tempo que tem aqui, ó, que tem os elétrons que repelem esses elétrons aqui da esfera, tem também a Terra que tem aqui prótons e elétrons e tudo mais. Então, é natural que esses elétrons desçam aqui para a Terra, ok? Ainda uma presença do outro, você vai desfazer essa ligação com a Terra. Desfaz a ligação com a Terra e separa os dois. Separou os dois, então você vai ter de cá, né, o corpo A com a sua carga negativa desde o início. Você lembra que não mudou nada, ele continua com a sua carga negativa. E agora, a esfera que era neutra perde elétrons para a Terra, ficando mais prótons agora na esfera, ficando mais prótons do que elétrons. Então, o corpo B adquire uma carga positiva. Então, veja bem, o indutor tinha uma carga o quê? Negativa. E depois de todo esse processo, o induzido adquiriu uma carga o quê? Positiva. Você pode me perguntar, mas professor, e se eu tivesse feito assim, ó? Se eu tivesse colocado aqui um bastão e esse bastão não tivesse uma carga negativa, como no seu exemplo, se fosse uma carga positiva. Então vamos colocar aqui, ó, mexer de carga positiva aqui, tá cheio de carga positiva aqui, ok? E aí você tem aqui a esfera que está próxima do bastão, nós já estamos aqui na segunda etapa aqui, tá próxima, né, um próximo do outro. E essa esfera, lembra que ela está num suporte aqui, que é isolante, né? Esse suporte aqui vai impedir de interferir no experimento, né? Muito bem. O que vai acontecer aqui agora com as extremidades dessa esfera? Essa extremidade aqui vai ficar negativada porque os elétrons que aqui estão vão se sentir atraídos pela carga positiva do bastão. E essa extremidade de cá vai ficar positivada, ok? De maneira tal que quando você fizer a ligação aqui com a Terra, olha só a ligação sendo feita. Fez a ligação com a Terra, o que vai acontecer? Os prótons vão descer aqui pelo fio? Não. Por que não? Porque prótons não se deslocam. Os prótons ficam lá no núcleo do átomo, lembra disso? Quem que se deslocam então, professor? Os elétrons. Então, mas como que vai acontecer então? Os elétrons, tá vendo que essa extremidade aqui está positivada? Os elétrons, pessoal, os elétrons aqui da Terra vão ser atraídos, pessoal, eles vão ser atraídos aqui, ó, e vão subir, vão ser atraídos por essas cargas positivas. Então, quando os elétrons subirem aqui e entrarem para a esfera, ela que era neutra no início do processo, agora tem mais elétrons do que prótons. Então, o indutor tem uma carga positiva e agora o induzido adquiriu uma carga o quê? Negativa. Certo? Qual que é a conclusão que a gente faz aqui, né? Que a conclusão ela é muito simples, né? Num processo de eletrização por indução, um processo de eletrização por indução, o induzido adquire cargas de sinais, adquire carga de sinal oposto ao indutor, ok? Ao indutor. É isso que acontece no processo de eletrização por indução. Ok? Vimos aqui então eletrização por atrito, por contato, por indução eletrostática e ainda aprendemos um pouco sobre condutores, isolantes, que são os dielétricos lá, né? Vou ficando por aqui com essa aula, tá certo? Peço a você que deixe o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal e acione o sininho aí, ok? Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Fica com Deus. Tchau.